Prazer ter vocês aqui, viu, irmãos? Glória a Deus. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, obrigado por esse tempo que ministramos a Ti, através do nosso louvor. Obrigado pelos nossos irmãos, que foram Seus instrumentos, Senhor, para ministrar o nosso coração. É isso que precisamos, Senhor, do Teu mover novamente. Que o Senhor faça de novo em nosso meio. Por isso, ó Pai, vem falar aos nossos corações, através da Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podem se assentar. Isso. Estava esperando porque eu não... À noite de óculos, judia, né? Bom, agora eu não vou chamar ninguém para pregar, porque sou eu que vou ministrar. Deixa eu ver. Está desligado, prec. Agora está funcionando. Pode deixar o slide já, Baza. Já está? Ah, já está. Obrigado. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor tem algo para nos entregar. Eu creio que existe algo muito mais profundo. Creio que Deus quer nos levar a um nível diferente daquele que nós estamos hoje. Eu creio que Deus nos trouxe aqui porque Ele deseja algo de nós. E Ele deseja algo para nós. Quando fui buscar uma palavra para a gente poder estar compartilhando isso, essa palavra já está preparada há um tempinho. Fui muito ministrado sobre isso. Quantos amam o Senhor aqui? A gente ama Jesus, não ama? Ou não? Vocês estão aqui, igreja? Quem ama Jesus? Fala assim, eu amo Jesus. Aleluia. Isso é algo que é latente, essa é a base do cristianismo. É evidente que o amor de Deus para nós é o fundamento, é onde tudo é pautado. Mas o fato do nosso amor por Ele, isso não pode ser esquecido. Isso não pode ser esquecido. Não está lá e você não precisa abrir, mas eu quero compartilhar, não estava nem no meu esboço. Mas, no livro de Hebreus, capítulo 11, vou ler depois, vou ler primeiro esse, depois eu leio. 2 Coríntios, esse tem, você não precisa abrir tua Bíblia, para a gente ir mais rápido por causa do horário. Quero ler 2 Coríntios 8, nós vamos ler do versículo 1 a 5, que fala assim: irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Presta atenção, irmãos. Isso me constrange. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições por que têm passado. Aí continua. Mas a alegria deles foi tanta. Olha de novo. Eles têm sido muito provados pelas aflições. E aí a Bíblia continua. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda. Ai, Jesus. E aí vem o versículo 5, 4 e 5.
e com toda a boa vontade, presta atenção, gente, nesses grifos, pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus, da Judéia, e eles insistiram nisso, e fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Primeiro eles se deram a si mesmos ao Senhor. Sabe, ao ler esse texto que o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Coríntios, a respeito de uma igreja na Macedônia, a respeito de crentes que viviam na Macedônia, crentes que passavam por provações, crentes que sofriam aflições, crentes que não tinham condições de ofertar, uma igreja pobre, uma igreja que não tinha o que dar, uma igreja que era miserável. E o apóstolo Paulo fala: olha, esses irmãos, eles deram além do que podiam. Como alguém pode dar além do que pode? Além do que tem? Ela só pode ter tomado emprestado de alguém, ela só pode ter vendido aquilo que ela não devia ter vendido. Mas o fato é que aqueles irmãos de Macedônia, eles foram além do que se esperava deles. Eles entregaram o que eles tinham, mas eles entregaram mais do que eles tinham. E o que eu fico perplexo é o apóstolo Paulo falar para eles: olha, irmãos, vocês não precisam ajudar. E eles se levantam e falam: não, de jeito nenhum, eu quero participar dessa obra. Eu não aceito ficar de fora disso. Imagine como é isso, pastor Rodrigo. Cuidar de uma igreja onde as pessoas chegam em você e falam: eu quero estar aí. Olha, não sei o que você precisa, eu quero estar no meio. Era isso que esses irmãos viviam. Tá bom o som aí do microfone ou não? Zoou, né? O que você está mandando? O outro? Voltou, tá melhor? Se ficar ruim, vocês mexem comigo, porque eu empolgo aqui em cima. E eu tenho que pregar em 30 minutos uma palavra que eu tinha planejado para 1 hora. Então se preparem, aleluia. Mas o que existia por detrás disso? Nós lemos aqui, e primeiro eles deram a si mesmo ao Senhor. Primeiro eles se entregaram ao Senhor. Sabe, às vezes nós queremos nos envolver com as coisas de Deus, às vezes nós queremos liderar alguma coisa, nos envolvemos no louvor, lideramos célula, limpamos o prédio, fazemos tantas coisas, mas primeiramente esse povo, antes de fazer qualquer coisa, a primeira atitude deles foi entregar-se a Deus. Existe uma relação poderosa entre amor e entrega. Existe uma relação inseparável do amor e da entrega. É impossível você amar e não se entregar. E da mesma forma é impossível você entregar algo se você não ama. Não dá para nós entregarmos aquilo que é de mais importante para nós, se nós não amarmos aquele que recebe. É impossível. Isso é só a introdução para aquilo que eu vou falar. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 32, não precisa abrir, vou ler rápido por causa do meu tempo.
E o que mais direi? Pois me faltaria tempo. E se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mas presta atenção agora, que eu só li esses antes para poder entrar nessa parte agora. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, ou seja, as mulheres receberam os seus maridos mortos, receberam, os seus maridos saíram de casa feliz e saltitante, e voltaram com os olhos fechados, mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, e ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Versículo 38, irmãos, olha o que a Bíblia fala desses homens, dos quais o mundo não era digno. Jesus. Acabamos de ler homens que eram cerrados ao meio, homens que saíam de casa e não voltavam, homens que não sabia se voltaria no mesmo dia, simplesmente por causa de um homem, e o nome dele era Jesus Cristo. Por causa de um homem chamado Jesus Cristo, mulheres enterraram seus maridos. Por causa desse homem chamado Jesus Cristo, pessoas foram apedrejadas, não negaram esse Jesus, morreram apedrejadas. Pessoas que o mundo não merecia ter conhecido. Jesus. Eu estava estudando, preparando essa palavra, e eu não sei quem conhece a igreja dos Morávios, os irmãos Morávios. Uma igreja que ficou muito conhecida, porque eles começaram uma vigília de intercessão, igual a gente tem feito às sextas aqui, em 1727, se não estiver enganado. E uma noite, pastor Rodrigo, eles se reuniram em uma noite, a programação deles, e essa uma noite durou 100 anos, 24 horas do dia de oração e intercessão. Os Morávios, se a gente lê a história deles, eles foram uma igreja, é lá onde hoje é a Alemanha, no norte, no interior da Alemanha. É uma igreja conhecida pela quantidade de missionários que eles enviaram ao mundo. A história dos irmãos Morávios conta que o conde von Zinzendorf, que era o dono de uma terra, que os receberam porque eles foram perseguidos na colônia onde eles viviam, e esse conde recebeu os Morávios e doou para eles um pedaço de terra. A história conta que esse conde Zinzendorf, Jesus visitou ele em sonhos durante uma noite, e Jesus falou para ele: eu preciso que você envie um missionário no Alasca.
esse conde saiu pelas colônias. E quando ele voltou, ele orou e falou para o Senhor: Senhor, não tem mais missionário. Deus voltou a falar para ele: você precisa enviar um missionário para o Alasca. Quando ele saiu da oração dele, ele se deparou com um carpinteiro, um humilde carpinteiro. E esse carpinteiro era o que tinha para ele. Zinzendorf olhou para o carpinteiro e falou: irmão, eu preciso te enviar para um lugar. E eu preciso te enviar para o Alasca. E o carpinteiro perguntou para ele assim: mas aonde que é isso? Falou: eu não sei, mas Deus está falando que é para eu te enviar para este lugar. O carpinteiro falou assim para ele: eu vou fazer uma oração e uma prova com Deus, para saber se é da vontade que Ele me envie. Irmãos, vocês nem imaginam qual foi a oração desse carpinteiro. A oração do carpinteiro foi a seguinte: Senhor, se é para eu ser enviado a esse povo que eu não conheço, me dê uma sandália velha, para eu poder andar até este lugar. Essa foi a prova dele, porque ele não tinha com que vestir o pé. O conde pegou um chinelo, deu para ele, e falou: vai orar, para ver se é o que Deus tem para você. No outro dia de manhã, o conde Zinzendorf foi lá na colônia, bater na porta dele, e a vizinha disse: ele não está aí, ele não dormiu aí, ele foi embora. Daquele dia ninguém nunca mais ouviu falar desse homem. Mas sabe-se que no Alasca existe uma quantidade tremenda de pessoas convertidas ao Evangelho. Conta ainda, se você pode pesquisar, isso é verídico, irmãos, eu não estou contando mentira. A igreja dos Morávios, 2 jovens souberam de uma ilha próxima à Índia, na Índia, onde existia uma colônia com 3.000 escravos. E esses escravos eram servos de um britânico, de um inglês ateu. Esses 2 jovens entraram em contato com esse fazendeiro e falaram assim: nós gostaríamos de levar e pregar o Evangelho a eles. A resposta do britânico a eles foi: aqui ninguém entra com essa bobagem. Aqui eu não admito ninguém vir falar essas coisas. Se você quiser entrar aqui na minha fazenda, você tem que ser, você pode entrar, mas você só vai entrar se você for um escravo. 2 jovens, me parece que de 21 anos, voltaram para o povo dele, os morávios. Sabe o que eles fizeram? Entraram em contato com o fazendeiro e falou: nós queremos nos vender ao Senhor como escravo. Sabe o que eles fizeram com o dinheiro que eles receberam? Eles pagaram o navio deles para ir até a Índia, da Alemanha, não era a igreja Morávia, antigamente era na República Tcheca, lá no interior. Eles pegaram dali o transporte para ir até a Índia e chegaram lá como escravos. O povo deles, os morávios, a aldeia, perguntaram para eles: vocês estão doidos? Vocês nunca mais vão voltar. Você ir como missionário é uma coisa, mas você ir como um escravo, você nunca mais vai voltar. Por que vocês estão fazendo isso? E eles não respondiam nada. Quando eles entraram na embarcação, o que ouviram da voz desses 2 jovens é a marca, é o grito, é o slogan da igreja Morávia. O que eles disseram foi:
que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Sabe? O que? Acabamos de ler em Coríntios, acabamos de ler em Hebreus, acabamos de ver os irmãos moráveis. Irmãos, o que faz uma pessoa a ter uma vida a se entregar dessa forma? Como pode alguém abrir mão de tudo? Como pode alguém saber que vai ser cerrado ao meio e permanecer fiel nessa palavra? Como pode alguém passar por problemas de verdade? Presta atenção no que eu estou falando, são problemas de verdade. Ninguém estava falando mal deles. Eles iam ser cerrados ao meio. Ninguém estava criticando, ele não estava com probleminha, ele não tinha largado da namorada. Não, eles se venderam como escravo, sabendo que nunca mais ia ver os pais, nunca mais ia ver o seu povo, para levar o evangelho. Eles tinham aflições. Como pode alguém chegar a um nível de entrega tão grande? Esses irmãos que eu falei aqui marcaram a geração deles. Mas eles marcaram, não era porque eles tinham um DNA diferente. Eles marcaram, não é porque eles viveram em uma época diferente. Não é porque na época deles não tinha Facebook, não tinha cocaína. Não é porque na época deles não tinha YouTube. Não é por causa disso. Eles marcaram a época deles porque eles entenderam um princípio que deve de ser uma verdade na nossa vida. Lá em Êxodo, agora eu tenho aqui, capítulo 21. Do versículo 1 e 6. Vocês estão entendendo, igreja? Tá bom. Nossa, eu tinha passado? Então tá bom. Acho que foi o Basílio que colocou. Fala assim, Êxodo 21, do 1 ao 6. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro. De graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Presta atenção agora. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Sabe, esses homens que entregaram a vida para morrer, esses homens que foram cerrados ao meio, irmãos, teve apóstolo que teve que ser decapitado. Sabe por que foi decapitado? Porque se cortasse uma perna, eles iam continuar pregando o evangelho. Se cortasse o braço, eles iam continuar pregando o evangelho. Tiveram que cortar a cabeça para que eles não pregassem. Sabe por que esses homens marcaram a geração deles? Sabe por que esses jovens moráveis se entregaram a uma ida sem volta, a uma jornada sem volta? Sabe por que esses homens marcaram a geração deles? Porque eles disseram assim para Deus: eu amo o meu Senhor. E o Senhor furou a orelha deles. Eles entenderam
um princípio de servir a Deus por amor. Acabamos de ler aqui agora o que está escrito em Êxodo, que quando um escravo é comprado, depois de um tempo de servidão, ele é livre, ele faz o que ele quiser da vida dele. Mas se o servo, se esse escravo dizer assim para o senhor dele: eu amo o meu senhor, e porque eu amo o meu senhor, eu vou ficar. E sabe o que me intriga? Poderia ter sido colocado assim: eu amo minha família, eu amo os meus filhos, eu amo tudo que eu tenho, e também amo o meu Senhor. A Bíblia é clara, ela coloca em primeiro lugar, ele dizendo: eu amo o meu Senhor. Sabe, se eu e você quisermos ser alguém significantes para esta geração, nós temos que servir a Deus por amor. Nós precisamos servir ao Senhor tão somente por amor. E aí talvez você possa dizer assim: Caê, eu já sirvo a Deus por amor. Eu sei que vocês amam a Deus muito mais do que eu, mas quando amamos de fato, nada me tira de perto do que eu amo. Irmãos, sou casado com a minha esposa, eu sou apaixonado pela minha esposa. Meninas, me perdoem, mas ela é a mulher mais linda aqui da terra. Eu amo a Suzana, de paixão. Eu faço o que for preciso por ela. Vocês acham que eu fico bravo com ela de vez em quando? Sim ou não? Você acha que ela fica brava comigo? Ela fica mais brava comigo do que eu com ela, mas tudo bem. Mas você acha que eu magoo a Suzana? Sim ou não? Você acha que a Suzana me magoa? Sim ou não? Mas vocês acham que eu abandono a Suzana? Por quê? Porque eu a amo, e o amor não é um sentimento, é uma decisão. É uma decisão em servir ao Senhor e cumprir a vontade dEle, custe o que custar. Estou sendo claro? Às vezes nós não entendemos isso. Nós muitas vezes não entendemos, porque nós não entendemos o real significado da redenção. Nós, por vezes, acreditamos que a redenção é simplesmente o perdão dos nossos pecados. Nós achamos que ser remido por Deus é ser perdoado. Mas ser remido por Deus não é só ser perdoado, é muito mais. Remissão tem a ver com resgate. Ser remido por Deus é ser resgatado de algum lugar. A redenção é o resgate de algum lugar. Por isso que a Bíblia diz que Jesus nos transportou do império das trevas para o seu maravilhoso reino da luz. Sabe por quê? Irmãos, é fato, eu e você, todos nós temos um Senhor. A questão é, quem é o nosso Senhor? Amém? Ponto. Você tem amigo que está nas trevas? Quem tem? Quem é o Senhor deles? É o diabo? Sim ou não? É o diabo é o dono de lá do mundo. Quem está nas trevas é do mundo. Quem é do mundo é do diabo. Ponto. Acabou. Estou sendo claro? Todo mundo tem um Senhor. Eu fui resgatado do inferno, do império das trevas. Eu fui comprado. Eu era um escravo das trevas. Era escravo do mundo. Quantos eram escravos do mundo aqui? Vou fazer outra pergunta. Quem nasceu em berço evangélico aqui, levanta a mão, alto para eu ver. Quem nunca se desviou, fica com a mão levantada.
4 pessoas. Então o resto, nós podíamos colocar todos nós dentro de um saco e bater. Nós éramos das trevas, irmãos. Talvez você fale assim, mas eu não bebia, eu não fumava, eu não matava, eu não roubava. Mas não tem nada a ver com nossas atitudes. Tem a ver com o senhorio. Tem a ver com quem é o Senhor de alguma coisa. Lá no livro de Levítico, capítulo 25, eu prometo que eu vou tentar acabar rápido. Versículo 25 a 28 fala, presta atenção nisso, isso é muito importante para você entender esse princípio. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, o seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero, e achar o bastante com que arremir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem, a quem vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém o ano do jubileu sairá do poder deste, e aquele tornará a sua possessão. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que a redenção é o pagamento de uma dívida paga por um parente. Sabe quem pagou a sua dívida? O seu irmão chamado Jesus. Isso é maravilhoso. Agora, presta atenção. Agora, é uma questão que eu e você precisamos entender. Nós nos tornamos livres do diabo, porque Jesus nos comprou. Amém? Vocês entendem o que é isso? Só que, acabamos de ler em Levítico, um parente próximo, ele ia e comprava. Só que esse que era comprado, ele se tornava escravo do seu parente próximo. Ou seja, lá em Colossenses 1, 13, 14, que fala que ele nos resgatou do império das trevas. Mas eu tinha anotado um texto, acho que eu apaguei. Quando uma pessoa era comprada de um senhor por um parente, esse parente se tornava o senhor dessa pessoa. E daí talvez você pode se perguntar, a pessoa era escravo, ela continuou sendo escravo? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, sim, isso mesmo. Mas é isso mesmo? É isso mesmo. Então a pessoa continua sendo escravo? Sim, continua sendo escravo. Mas então de que adianta continuar sendo escravo? O que adianta é um ponto que é a chave. O Senhor é outro. Antes você era escravo de um senhor. Quando um parente vem resgatar você, é porque esse parente te ama. Você entendeu o que eu quero dizer? Sabe por que Jesus te resgatou? Porque Ele te ama. Sabe o que Jesus olhou? Não foi a sua obra. Sabe o que Jesus olhou? Não foi como você é linda, lindo, maravilhoso. Jesus olhou você como alguém especial e te amou completamente, ao ponto de dar o sangue dele para comprar você. Vocês estão entendendo, irmãos? Você precisa entender isso. Quando
uma pessoa não tinha condições de pagar a sua dívida, o credor tinha o direito de matar a pessoa. A pessoa tinha que pagar a sua dívida com a própria vida. Vocês conhecem a Bíblia, decore e salteada, muito melhor do que eu. Lá no livro de Reis, livro de Reis? Não. Livro de Juízes, ou é de Samuel? E agora? Onde que é? Livro de Juízes. Fala que tinha uma mulher, uma viúva, que ela não tinha condições. Juízes? É Reis, Reis. Ela não tinha condições de saldar uma dívida. E o profeta chega e fala: pega as vasilhas. Começa a encher uma, começa a encher outra. Vocês lembram dessa passagem? Mas qual era o desespero daquela mulher? Que se ela não conseguisse pagar a dívida, o filho dela seria levado. Nenhum de nós, por melhor que eu e você fôssemos, tínhamos condições de pagar a nossa dívida com o pecado. Nenhum. Era preciso que um redentor, nós precisávamos que alguém viesse comprar-nos, pagar essa dívida a nosso favor. Por isso Jesus se posicionou como nosso perfeito redentor, nos comprando. Voltando lá no início que eu estava pregando. Por que esses homens agiram dessa forma? Por que homens cerrados ao meio? Por que os jovens moravam sendo enviados? Por quê? Porque eles eram escravos por amor. A palavra servo, irmão, é escravo. A palavra servo vem do grego e é escravo. Vamos falar o correto. Eu sou servo de Deus. Nós somos escravos. Lá em Coríntios fala assim: porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Olha para quem está do seu lado e fala para essa pessoa: você é escravo de Cristo. Eu e você precisamos entender isso. Nós somos escravos dele. Nós somos escravos deles, irmãos, de Jesus. Deixa eu ver se eu coloquei esse texto que eu quero ler. Coloquei. Deuteronômio 15, do 16 ao 17 fala assim: mas se ele te disser, não sairei de junto de ti, porquanto te ama, a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela, e lhe furarás a orelha contra a porta, e ele será o teu servo para sempre, e também assim farás a tua serva. Sabe, aqui nós acabamos de ler algo. Eu vou voltar, porque você precisa entender isso. Olha o que ele fala. Porquanto te ama a ti e a tua casa, por estar bem contigo. Sabe por quê? Um servo queria continuar sendo servo? Isso não é loucura, gente? Para e pensa. Um cara é escravo, e aí chega o ano que ele pode ser liberto, que ele vai deixar de ser escravo. O ano que ele não vai ser mais escravo é a independência dele. E aí ele chega e fala: eu quero continuar sendo escravo. Isso não é algo irracional, sim ou não?
Isso não é algo que é fora dos padrões nossos do dia de hoje? Sim ou não? Mas a Bíblia fala, por estar bem contigo. Sabe por que esses irmãos, esses escravos continuavam sendo escravos? Sabe por que esses escravos serviam ao Senhor deles por amor? Sabe por que eles continuavam sendo escravos por amor? Porque eles estavam bem com o Senhor deles. O que isso quer dizer? Isso é o Velho Testamento revelando a graça de Deus. Hoje, nós estamos bem com o nosso Senhor. Nós estamos bem com o nosso Senhor. Não, mas por que, Caetano? O que eu fiz para estar bem? Você não fez nada, mas Jesus fez tudo. A ira de Deus desceu sobre Jesus na cruz. Jesus recebeu todo o castigo para que nós pudéssemos ser chamados de amigos e amigas de Deus. Sabe por que eles se tornavam escravos? Porque eles eram bem tratados pelo seu Senhor. Sabe, irmãos, todo servo, presta atenção aqui em mim, presta atenção, todo escravo, presta atenção, ei, todo escravo tinha uma obrigação: tratar bem o teu Senhor. Todo escravo tinha a obrigação de servir ao teu Senhor. Mas nenhum senhor tinha a obrigação de tratar bem o teu servo. O que isso quer dizer? Que o Senhor não precisava nos tratar bem, mas Ele enviou Jesus para provar que nos ama, para provar que Ele é um bom Senhor, para provar que Ele é um bom dono. A Bíblia fala em vários pontos de que nós somos propriedades dele. Estou sendo claro? Irmãos, vocês estão entendendo o que eu quero pregar? Amém. A Bíblia é clara ao dizer que nós somos propriedades exclusivas dele. Fala que nós somos nação santa, geração eleita, propriedade exclusiva dele. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você não te pertence. Fala, você tem um dono, o nome dele é Jesus. E talvez você pode pensar assim: eu sei disso, e tal, e tudo mais. O que você está falando não é nada novo, é algo simples, é verdade, é algo simples, não é nada novo. Mas eu duvido que alguém venha tirar de mim o meu celular, porque ele é meu. Ninguém tira de mim. Se você é do Senhor Jesus, você tem que viver para o Senhor Jesus. Estou sendo claro, irmãos? O que eu quero dizer para você, nós acabamos de ler aqui: se o servo dizer que ama, e por estar bem com o teu Senhor vai furar a orelha. O servo da orelha furada. A grande questão é, eu e você, todos nós somos servos. Amém? Agora eu quero te perguntar: você é um servo ou você é um servo da orelha furada? Amém, aleluia. O servo da orelha furada não é um servo comum. Um servo da orelha furada não é aquele que vem tocar aqui, ó, porque gosta. O servo da orelha furada, ele vem tocar porque ele ama o Senhor. O servo da orelha furada não é aquele que diz não ao pecado, porque o pecado vai fazer ele ficar mal.
O servo da orelha furada diz não ao pecado, porque ele ama o Senhor. E ele diz não ao pecado, porque ele ama o Senhor. E o pecado entristece o Senhor dele. O servo da orelha furada pode estar com dor de cabeça, pode estar com enxaqueca, pode estar com virose, pode estar com o diabo a 4. Ele não sai, não abre mão do Senhor, porque ele ama. Estou sendo claro, irmãos? Deus está te chamando, porque Ele quer marcar a tua orelha nessa noite. Uma geração de servos da orelha furada. Estou acabando. E o que implica ser um servo da orelha furada? O que implica? Olha para quem está do lado e fala assim: por favor, está acabando já. Nós vamos ter um intervalo, vocês vão conversar, bater papo. Presta atenção. Não perde aquilo que Deus quer falar com você. Eu creio que Deus quer falar com você. Por isso que você está aqui. Porque comigo Ele já falou: eu quero ser um servo da orelha furada. E o que isso implica? Os meninos da banda, já sobe aqui, já está acabando. O que isso implica? O que implica em ser um servo da orelha furada? Aliás, quantos querem ser um servo da orelha furada? Que levanta a sua mão. Deus vai te marcar nessa noite. Primeira coisa que implica é abrir mão do direito de escolha. Sabe, o que acontece? O servo da orelha furada era como se ele chegasse para o Senhor, e o Senhor falasse assim para ele: vai embora. Ele fala assim: não, eu não vou. Não, vai embora, eu estou te mandando embora. Não vou, eu vou ficar. Vai embora, não vou ficar aqui. Sabe aquelas crianças? O servo falava: vai embora, não vou, eu quero ficar. Era isso que o servo fazia. Quando o servo fazia isso, ele estava abrindo mão do direito de ir e vir. Ele estava abrindo mão do direito de escolher para onde ele iria. Ele estava abrindo mão do direito de escolha do que ele faria com a própria vida. Quando um servo escolhia ter a orelha furada, ele estava dizendo: olha, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, eu farei o que o Senhor desejar. E hoje, Deus está te chamando para você abrir mão do teu direito de escolha. É teu direito, irmão. Olha para quem está do seu lado. Fala para essa pessoa: é seu direito escolher. É seu direito escolher. Mas Deus está te chamando para abrir mão do teu direito de escolha, para viver a vida dele. Amém, irmãos? Presta atenção aqui, não perca esse momento, por favor. Não conversa não. Está acabando. Ponto 2. Servir ao Senhor somente por amor. Sabe, todo relacionamento naturalmente faz com que criamos uma expectativa, e nós sempre temos uma expectativa em receber algo. Quando nós casamos, nós temos uma expectativa em ser feliz. Quando nós vamos trabalhar, nós temos uma expectativa em receber o nosso salário. Nós esperamos receber algo em troca. Mas quando o servo decidia servir a este Senhor por amor, ele entendia
que servia esse Senhor sem esperar nada em troca. Nada, 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 nada. Mas Caê, Deus precisa fazer um milagre na minha... Ele não esperava nada em troca, nada. Ele só tinha uma coisa no coração dele: agradar o Senhor dele. O que ele queria era agradar o Senhor dele, nada mais. E eu quero te perguntar, no início todo mundo falou: eu amo Jesus, todo mundo disse que é servo de Deus, mas a sua vida tem agradado a Deus? Ah, a minha sim, Caetano, não estou no pecado, venho na igreja, participo da célula, mas é isso que Deus espera de você? Ou o que Deus espera de você é algo maior que a tua vida? Ou o que Deus espera de você é algo que é além do padrão que todo mundo faz? Deus espera de você algo maior. Deus espera de você muito mais. Está entendendo, igreja? E o último ponto que eu quero falar é que o servo pertencia ao teu Senhor para sempre. Sabe? Pertencer ao teu Senhor para sempre é você não tomar mais conta da sua própria vida. Quando ele se entregava nesse ponto, eles entendiam que a própria vida não pertencia mais a eles. Eles poderiam comer ou não, eles poderiam receber alimento ou não, eles poderiam ser mortos a qualquer momento, poderia ter água para eles beber ou não, a vida deles não era mais deles. O Senhor podia fazer isso, o Senhor deles poderia fazer a qualquer momento. A qualquer momento. Ah, mas e quando o servo da orelha furada estivesse mal? É servo ou não é? É servo, meu amigo. Mas e quando ele estivesse bem? Continua sendo servo. Ah, mas agora ele... Rafa, agora apareceu uma gatinha, agora eu estou namorando. Continua sendo servo. Mas apareceu uma porta de emprego melhor. Continua sendo servo. Porque não são as circunstâncias que o fazia servo, mas é uma escolha. Todos aqui um dia levantou a mão e entregou a vida para Jesus. Nesse dia você decidiu que o Senhor Jesus seria o teu Senhor. Fique de pé, feche seus olhos.